Cá, gente, uma amizade fatal. Um homem sai para pescar e acaba morto pelo melhor amigo. Deixa eu conversar com o Bitar. O que foi? É mais um crime aqui ou acidente? Paulo Gomes, e numa situação dessa, Paulo Gomes, o que a gente vai falar, né? Dois amigos, duas pessoas que se conheciam há muito tempo, que tinham um relacionamento até íntimo, visitavam a casa um do outro e acaba numa tragédia como essa, acaba num assassinato, Paulo Gomes, numa discussão banal e muito pelo envolvimento ali da bebida, por um deles estar completamente embriagado e imaginar que o outro pudesse estar fazendo alguma sacanagem com ele, saca a arma e atira várias vezes dentro do próprio carro, Paulo Gomes. A gente está falando aqui do Luciano, que foi morto, e do Danilo, que foi o matador nesse caso, né? Do Danilo, que foi o executor do Luciano. Os dois se conheciam há pelo menos 6, 7 anos, Paulo Gomes. De 6 para 7 anos que eles se conheciam e tinham uma amizade muito próxima, como eu já falei, uma amizade muito mais íntima, assim, de frequentar casas, de saírem sempre juntos aos finais de semana e termina numa tragédia. E foi a família que nos procurou, Paulo Gomes. E eu sempre gosto de ressaltar isso, que é o trabalho sério que o Cidade Alerta, que a RIC TV Record fazem, de investigação, de apuração e principalmente de informação para cobrar uma solução das autoridades para que esses casos não fiquem impunes e sejam sempre esclarecidos. E esse é mais um caso que a gente traz agora com exclusividade aqui no Cidade Alerta. Nossa, eu tô destruído. Eu falava com meu pai todo dia. Marlos é filho de Luciano Aparecido da Cunha, de 49 anos, que foi assassinado. E o pior de tudo é que o suspeito de ter feito isso era alguém de confiança da família. Até antes dele matar meu pai, ele era assim uma pessoa incrível. Ele vivia com meu pai, eles iam pescar, eles bebiam junto, eles saíam juntos, eram praticamente irmãos os dois. Luciano morava em Francisco Alves, cidade que fica a mais de 600 quilômetros de Curitiba. Marlos mora na capital paranaense e lembra a última vez que falou com o pai. Como eu trabalho de motoboy, eu finalizei uma corrida no SIC e fui pegar uma encomenda. Eu tava com o capacete de um passageiro que eu deixei na moto. E foi questão de 2 segundos, alguém roubou meu capacete. Ainda mandei mensagem pro meu pai, falando dele assim, mas também você marcou, deixou o capacete em cima da mão. Eu falei, mas não foi 2 minutos. Aí na sexta-feira eu comprei outro capacete, aí mandei uma foto do capacete, falei, comprei outro. Ele falou assim, agora vê se não deixa em cima da moto. Foi a última mensagem que eu falei com ele. Vocês tiveram ali? Foi um dia antes dele falecer. Cansado de uma semana exaustiva, o Luciano disse para a esposa que no sábado iria pescar no município vizinho, o de Rio Negro. Ele foi até lá de fato e se encontrou com algumas pessoas, com alguns amigos. Só que em um determinado momento, uma discussão aconteceu. E até agora, ninguém sabe o real motivo. Luciano se encontrou com o Danilo, um amigo dele bastante próximo. Os dois não se largavam. Quando voltavam para casa, depois de o Danilo demonstrar estar muito alterado, os dois discutiram e o Luciano foi morto a tiros. Na última mensagem enviada à família, Luciano explicou que o amigo estava muito alterado e precisava do número da esposa dele. Passa o número da pra mim, faz favor. Diz que o Danilo tá dentro do mato louco aí, não sei o que tá acontecendo, aí o cara lá de Palotina me ligou. Danilo, neste caso, é Danilo Costa Estela, empresário do ramo metalúrgico, que desde então não foi mais localizado. Ele entra em contato com a delegacia e faz uma videoconferência para assumir o crime, fala o motivo, alegando ciúmes, que ele já tinha bebido, alegando ciúmes porque ele viu uma foto da mulher dele no telefone do meu pai. A justificativa de Danilo ficou estranha, justamente pelo fato de que aparentemente Luciano não tinha nem o contato dela. Tanto é que pediu para a própria esposa o número do telefone da companheira do amigo. Se eles tivessem um caso, por que meu pai iria pedir o telefone da dele? Não poderia falar nada para minha mãe, simplesmente mandar mensagem para perguntar onde que o Danilo estava, se ela sabia do paradeiro dele. E pronto. Até porque, amigos de anos, se tivesse alguma coisa com a mulher do outro, já teria sido descoberta há muito tempo, né? Tanto que no dia do ocorrido, que a mulher do Danilo estava perguntando porque ela também não sabia do paradeiro dele, mandando mensagem para minha mãe até das 9 em diante, mandando mensagem perguntando se meu pai tinha chegado. E minha mãe falou assim, eles devem ter ido para o Rio e vão passar a noite lá. Dorme aí que amanhã eles aparecem. Tanto que a minha mãe dormiu despreocupada.
Foi comprovado durante aqui as diligências investigatórias que no dia dos fatos a vítima estava num bar no distrito de Rio Bonito, distrito este de Francisco Alves, com seu amigo Danilo Carlos Estela, efetuando ali o uso de bebida alcoólica. Em determinado momento, Danilo Carlos Estela, já bastante alterado, foi convidado pelo seu amigo Luciano a ir embora. O Luciano disse que levaria Danilo até a sua residência, dirigindo seu veículo. Durante esse trajeto, Danilo supostamente disse que viu uma ligação da sua esposa no celular da vítima Luciano. Dessa forma, enciumado com a situação, pegou a sua arma e efetuou inúmeros disparos de arma de fogo, vindo a ceifar a vida da vítima Luciano. O autor foi indiciado por homicídio triplamente qualificado pelo motivo torpe, pelo meio ali empregado que dificultou a defesa do ofendido, pelo uso também de uma arma de fogo de uso restrito para cometer o delito. E não para por aí. Outro fato grave. Um incêndio criminoso na metalúrgica do Danilo pode ter sido em represália à morte de Luciano. Os funcionários do suspeito de assassinato confirmaram no boletim, inclusive, que o episódio aconteceu após o patrão matar o amigo. A justiça determinou a prisão de Danilo Costa Estela e a polícia descobriu que ele estava em Maringá. Recebemos informações que ele estaria internado no Hospital Universitário de Maringá. Em posse dessas informações, realizamos diligência até o hospital e confirmamos essa informação. O que o Marlos espera hoje? Que ele seja preso. Paulo Gomes, e algo que nós recebemos hoje ainda, uma informação que nós recebemos hoje, é que praticamente esse caso agora fica esclarecido porque o Danilo, que estava internado no Hospital Universitário em Maringá, ele acabou falecendo. Segundo a informação que a gente apurou, tanto com a delegacia quanto com os advogados de defesa dele, aparentemente ele teve um AVC, foi internado e foi decretada a morte encefálica ali, né? Não responde mais o corpo, foi decretada a morte dele ainda hoje. Ou seja, a gente tinha aqui todos os indícios de que ele estava foragido e de fato ele ficou, ele foi ouvido na delegacia, alguns dias depois ele sofreu aí aparentemente esse AVC e agora ele também está morto. Um caso que fica esclarecido, mas é uma dor que fica para uma família que não sabe por que perdeu o pai, perdeu o marido, e de um outro lado uma família que também acaba perdendo. Perderia de qualquer forma, né, Paulo Gomes? Uma pessoa que seria presa, mas que infelizmente agora também acabou morrendo. Os dois amigos agora, enfim, os dois morreram, Paulo. Obrigado, Bittar. E vocês viram que eu perguntei no início? Afinal de contas, foi acidente, foi crime? Crime e dos bárbaros. Não estamos falando aqui, gente, de uma culpa, nós estamos falando de uma coisa intencional, de um crime dirigido, cuja punição será severa se o Ministério Público e a Justiça, aliás, o Tribunal do Júri, se ao final condenar a pessoa suspeita. Mas o delegado, vocês observaram, aliás, não vai condenar o suspeito porque ele já perdeu a vida, mas o próprio delegado concluiu que sim, teria havido um homicídio. Agora, se ele morre, não tem nem mais investigação. E o que acontece? Arquiva o processo. Não tem. Aí é arquivamento. Que ninguém vai continuar com a investigação. Agora, a família ainda tem o direito de entrar. É que normalmente não se faz isso. Entrar com uma ação indenizatória. Ah, mas como entrar com ação indenizatória se o autor do crime está morto? É possível. E aí quem responde são os herdeiros na medida do patrimônio da pessoa que matou. Então vocês imaginem o seguinte, que ao final diga, não, realmente matou e a família tem direito a receber 100 mil reais. Bom, vamos supor que o atirador, o cara que matou, tinha patrimônio de 100 mil reais. Aí bloqueia os 100 mil para pagar a família do homem morto. Agora, isso é aspecto civil, responsabilidade. Mas o crime acabou. O crime não tem mais o que fazer com a morte de quem foi o autor.